A imigração judaica para o Brasil foi um movimento que aconteceu até a primeira metade do século XX. Hoje, com cerca de 120 mil judeus, o país possui a segunda maior comunidade judaica da América Latina. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, aconteceu o Holocausto, o maior extermínio em massa do mundo, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos cruelmente. Estou no Memorial do Holocausto e da Cultura Judaica, onde conta memórias, homenagens e traz essa história de perto dessas pessoas que morreram. O Memorial do Holocausto e da Imigração Judaica está localizado na primeira sinagoga do estado de São Paulo, criada em 1912. Foi fundada por imigrantes judeus fugindo de perseguição religiosa da Romênia, mais precisamente de uma região chamada Bessarábia, que hoje em dia é um país independente, a Moldávia. Esse é um espaço que a gente proporciona para os visitantes conhecerem como é o interior de uma sinagoga, quais são as características, o que tem. É uma religião monoteísta, acredita num Deus único. No armário sagrado tem a Torá, que é a Bíblia judaica, os bancos que tem como enfeite as estrelas de Davi, que foi um herói do povo judeu, do povo de Israel. Essa é a possibilidade que a gente encontra de aproximar a fé e a religião judaica de todas as pessoas interessadas e curiosas nesse tema. Quem são essas pessoas que a gente recebe aqui diariamente? Grupos religiosos de diversas religiões que vêm aqui para se conectar e se aproximar de uma cultura e de uma fé diferente. E assim a gente consegue, por meio desse diálogo de paz, por meio desse diálogo amoroso, diminuir as diferenças, combater um ódio irracional que infelizmente o povo judeu é marcado há tanto tempo nessa história. Somos um povo que contribui diariamente para o crescimento desse país, porque nós nos sentimos brasileiros. A nossa fé é judaica, mas é o Brasil que a gente adotou como um país para se viver. Eu, na verdade, nasci no Brasil, sou filha de imigrantes e sei do orgulho que meus pais tinham deste país. O importante é que é um povo marcado por muitas perseguições, uma minoria em todos os lugares em que passou e marcado por essas perseguições, mas, por incrível que pareça, sempre muito unido e forte, combatendo a possibilidade de se extinguir, como várias civilizações na história do mundo acabaram terminando. O museu, esse aparelho educativo que nós temos aqui, ele traz essa possibilidade dessa aproximação, do conhecimento da história, da identificação de vários grupos que são minorias aqui no Brasil, possam se conectar e entender que todo mundo pode existir com as suas diferenças, mas o importante é ser unido e preservar a sua memória, fortificando a sua identidade. O Memorial do Holocausto busca manter viva a lembrança das vítimas e reforçar a importância da luta contra o antissemitismo e todas as formas de intolerância. Aqui toda a história dos mais de 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista e séculos de perseguição e sua fé, tradição, memória histórica e comunidade se encontram. Chegando ao Danúbio, eles foram divididos em grupos de 10. Cada grupo de 10 foi amarrado com arame farpado, que nem buquê de flores, que nem essas flores aqui. Um deles, o mais forte e mais alto, levava um tiro na cabeça e o grupo foi jogado no rio. A única meta deles, nessas alturas, era matar o maior número de judeus possível. Era assassinar judeus. Isso era a meta deles. E nós fomos para a casa da Suíça. Imagina a seguinte situação. É uma casa que comportava no máximo umas 60 pessoas. Me parece que era um andar, terra e um andar. Terra e um andar. E essa casa comportava 60 pessoas no máximo,
continha 600 pessoas refugiados lá. Conhecimento e sabedoria é matar um leão por dia. É a famosa história, matar um leão por dia, porque mais do que isso não posso. Naquela época, minha mãe matava um leão por minuto. Por exemplo, ninguém jamais ouviu falar de Auschwitz ou de câmara de gás. Isso era impossível, nem era concebível que um povo civilizado como o povo alemão tivesse concebido campos de concentração com câmaras de gás. Isso era inconcebível. Não somente nós sermos mortos imediatamente, mas a família daquele que nos deu socorro também seria exterminada até a terceira geração. Todos mortos, sem perguntas, todos mortos, até a terceira geração. Então, uma coisa assim nós não podíamos pedir a ninguém. Então, essa opção também foi esquecida. A terceira opção foi o seguinte: havia em Budapeste, e só em Budapeste, em outras cidades nunca ouvi falar isso tivesse acontecido, na Hungria ou em outros países ocupados pelos nazistas. Nenhum tinha isso. Os judeus, obviamente, estavam fora disso completamente, porque já eram perseguidos, como eu tinha falado, né? Meu pai foi convocado para os brigados de trabalhos forçados. O judeu não podia ser soldado, isso era fora de questão. Mas eles podiam fazer parte de brigadas de trabalhos forçados, cuja função era construir fortificações, cavar trincheiras e coisas assim, na frente da guerra, né? E eu vi meu pai a última vez em 1940 e deve ter sido 43, quando eu tinha 4 ou 5 anos, por aí, 42 ou 43, quando ele voltou para Budapeste em licença, né? E aí foi para guerra outra vez, para a fronte, né? E acontece que em 1944, os nazistas invadiram a Hungria. E foi o último país que eles invadiram. E aí meu pai foi mandado para o campo de concentração e nunca mais voltou. Todo mundo falava o seguinte, que olha, 28 graus, acho que era 28 graus abaixo de zero, vocês quase sem agasalho, com fome, com frio, com bandos de nazistas percorrendo as ruas em busca de judeus. Chegamos na Áustria, ficamos lá um ano e meio, quase 2 anos, até 51, fim de 51. E fim de 51, minha mãe conseguiu obter passaporte para o Brasil. Não era porque nós não sabemos nada sobre o Brasil. O Brasil era um país totalmente desconhecido para nós. A única coisa que nós sabíamos do Brasil é que aqui tinha cobras passeando pelas ruas. As vozes dos sobreviventes são um testemunho vivo que conecta o passado e presente, lembrando o preço da indiferença diante da violência. É um dado histórico, foi uma tragédia que aconteceu na humanidade, muito importante de ser estudada e divulgada para que nunca mais se repita. Hoje em dia a gente está vendo o antissemitismo voltar com tanta força no Brasil, pessoas que a gente nunca imaginavam que iam falar contra os judeus falando, é uma coisa que nunca existiu no Brasil. Então a importância desse museu passa a ser mais importante ainda nesse difícil momento que os judeus estão vivendo no Brasil. Aqui a gente mostra um pouco o estado dos prisioneiros. Os judeus, quando eram levados para os campos de concentração, de trabalhos forçados, recebiam um uniforme que era um algodão rústico e um pouco de comida. O genocídio, que é uma palavra sendo mal utilizada hoje em dia, dizem que está acontecendo um genocídio em Gaza. Isso não é verdade, porque genocídio é a destruição completa de um povo, de sua cultura, sua história, tudo. E holocausto é uma palavra que representa o que aconteceu lá, que é a morte pelo fogo, é uma destruição completa. Os nazistas, assim como Stalin também, como os comunistas, eram mestres em propaganda política. Essas propagandas mostravam Hitler como alguém maravilhoso, alguém poderoso, né? Um ser superior, enquanto os judeus eram mostrados como seres inferiores. Todos os judeus eram obrigados a usar essa estrela para identificá-los como diferentes. Os barracões que os alemães faziam para os judeus eram réplicas de
currais, réplicas de lugar onde se guarda gado. Num espaço desses podiam dormir 12 pessoas. Eu conversei com vários prisioneiros que dividiam, quer dizer, uma cama entre 12. Ficava a cabeça aqui, cabeça ali. Durante décadas, famílias judaicas encontraram no Brasil chance de recomeçar. Suas tradições e histórias se tornaram parte da identidade nacional. O Museu do Holocausto de São Paulo não é apenas um espaço de memória, mas também de educação, para que as novas gerações não esqueçam e nunca repitam os erros do passado. A Confederação Israelita do Brasil tem se preocupado com o aumento de antissemitismo no país, que seria alimentado por interpretações equivocadas da geopolítica em Gaza e pelas declarações inflamadas do presidente Lula. O presidente Lula, que de fato não representa o Brasil inteiro, retirou o Brasil dessa aliança de estudo do Holocausto porque ele está alinhado com a esquerda internacional que desde a época da União Soviética já atacava os judeus, né? Os oprimidos seriam os judeus, que é uma minoria. Israel não tem mais de 7 milhões de judeus. Quando o governo brasileiro faz isso, não é um tapa na cara só dos judeus, mas de todas as minorias do mundo que sofreram sob o nazismo. A importância de um memorial como o nosso, o Memorial do Holocausto de São Paulo, é mostrar para os jovens, mostrar para quem não conhece o que foi o Holocausto, essa tragédia que foi o Holocausto. Essa posição do governo brasileiro é um grande retrocesso. O Brasil recebeu dezenas de milhares de judeus de braços abertos. Meu pai foi um desses. Da mesma maneira que ele fica querendo acusar Israel de genocídio em Gaza. É outra mentira. Não está acontecendo um genocídio em Gaza. Israel está tentando salvar ainda 20 reféns que estão vivos nos túneis do Hamas. São 20 pessoas, são 20 cidadãos, são 20 seres humanos que ainda estão vivos, sendo diariamente torturados, passando fome. É por isso que Israel está em Gaza. Não é porque ele quer fazer o genocídio do povo judeu. O povo judeu atravessou desertos, reinos e exílios. Guardou sua fé no silêncio das perseguições e fez da memória um alicerce para o futuro. Mesmo diante da dor do Holocausto, escolheu a vida, a esperança e a reconstrução. Toda grande dor pode ser suportado se você escreve sobre ela. É sobre essa frase eu decidi escrever esse livro que foi publicado no ano passado. E a história da minha vida, basicamente, principalmente no que concerne a tal de Ingrid. 7 anos tinham passado e tinha muitos alemães que nunca tinham visto um judeu na vida. Porque já 7 anos passaram, não tinha lugar nenhum. Eles não podiam frequentar parques, escolas, cinema, teatro, nada disso. Tinham que usar aquele distintivo da estrela de Davi no peito. E, portanto, não podiam estar em lugar nenhum. E essas alturas do campeonato, matar um judeu era o equivalente de hoje, de uma pessoa descobrir que tinha ratos e baratas em casa e chamaram de dedetizador. E desde então estou dando cursos e aulas sobre essa intolerância para faculdades, para escolas e coisas assim. É um trabalho de vacinação contra o ressurgimento da intolerância que agora acontece nesse momento, no mundo todo e no Brasil inclusive. E ao mesmo tempo estou escrevendo livros. E eu achei, aos 80 e poucos anos de idade, eu acho que por isso que eu nasci, por isso que Deus ordenou que eu vivesse. Respeitar sua história é reconhecer a força da dignidade humana e lembrar que nunca podemos permitir que a intolerância se repita.